nos últimos tempos, Anderson, nós tivemos a Umpetro coordenada primeiro pelo doutor Aloísio, né, que é prefeito de Macaé. O doutor Aloísio simplesmente levou José Serra para a feira Brasil Offshore, que acontece na cidade de Macaé. Levou José Serra logo em 2015, quando ele ganhou a eleição para senador e virou senador efetivamente. Eles levaram, o doutor Aloísio levou ele, e ele apresentou um projeto de entrega do pré-sal brasileiro. Projeto esse que nós, petroleiros, acampamos em Brasília e passamos 1 ano e 6 meses em Brasília, debatendo contra esse projeto do Zé Serra. E aí, logo após o impeachment, não teve jeito. O projeto de lei acabou passando e o nosso pré-sal foi entregue, enfim. Não teve jeito, perdemos o nosso filé mignon que nós, brasileiros, petroleiros, há milhares de mãos, conseguimos aí desenvolver tecnologias que garantiram, né, ao longo dos anos, que a Petrobras hoje existisse, né? Então, se não fosse o pré-sal que nós, petroleiros, nós brasileiros desenvolvemos, hoje a Petrobras teria acabado. Então, fomos nós, brasileiros, que construímos pré-sal. E chega o Zé Serra e quer entregar esse filé mignon e conseguiu mudar o projeto de lei. O que nós conseguimos ainda foi segurar que a Petrobras tivesse a preferência e exercesse a preferência para a compra dos campos que ela quisesse, que fosse mais interessante para nós, brasileiros, mas que, infelizmente, não conseguimos manter a Petrobras como operadora única do pré-sal. Então, esse foi um dos grandes golpes que nós levamos nesse período e que, consequentemente, a gente tem um total lamento, porque a gente sabe que a mão de obra não vai ser brasileira, a tecnologia não vai ser brasileira, o dinheiro não vai ficar no Brasil. Então, se a Shell vem explorar no Brasil, se a Exxon ou qualquer outra empresa vem explorar no Brasil, todo o lucro dessas empresas não fica no Brasil. O lucro dessas empresas vai para seus países sede. Então, é um absurdo a gente ter ainda, nos dias de hoje, deputados e senadores que pensem dessa forma. Então, o doutor Aloísio levou José Serra para Macaé. Nós fizemos um grande protesto em frente à Feira Brasil Offshore. Fomos lá, atrapalhamos a palestra que o Serra ia fazer, fizemos um grande barulho, um grande escarcéu lá com o José Serra e o próprio Aloísio, né, à época prefeito em primeiro mandato, e aí conseguimos ainda por longos tempos segurar essa barra, digamos assim. E aí não podemos deixar de negar, Anderson, que também os prefeitos da região foram omissos. Os prefeitos de Rio das Ostras, prefeito de Campos, os prefeitos, então Rosinha foi omissa, o que veio depois dela, o Rafael Diniz, foi omisso nessa discussão em defesa da Petrobras. Então, o passo que nós demos quanto sindicato de colocar uma carta para que os candidatos a prefeito se comprometessem na defesa da Petrobras foi exatamente nesse sentido de fazer com que nós tivéssemos essa garantia de que esses prefeitos, pelo menos, vamos poder cobrar. A carta vai estar na nossa mão. Então, essa carta ela foi construída aqui pela diretoria do Sindipetro INF, junto com a assessoria, e aquele dado de 40 mil trabalhadores, Anderson, é porque foram 40 mil em Macaé e 12.600 empregados em Campos. Então, a gente sabe que as sedes das empresas, em geral, ficam em Macaé. Então, apesar de serem 40 mil em Macaé, uma boa parte desse pessoal morava em Campos, outra parte morava em Rio das Ostras, bem dividido, onde as pessoas moravam, né? Então, eu acho que é mais ou menos essa questão do dado que você comentou, que eu falei que eram 40 mil e agora são 52, é que eu somei as duas cidades, né? E aí essa carta, ela fala um pouco da importância da Petrobras e, no final, ela pede que os gestores, né, por essa razão, como gestor público, vão atuar junto aos municípios produtores e limítrofes, assim como na relação com a Câmara Municipal da minha cidade,
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e as casas do Congresso Nacional, no sentido de pressionar pela manutenção da Petrobras como empresa pública forte, com forte compromisso, tanto na presença determinada nas regiões nas quais atua, quanto o papel de indutor da economia do país, gerando investimentos, empregos que tanto precisamos para desenvolver nossa região. Então, ela coloca e firma esse compromisso desses na época, prefeitáveis e agora já eleitos, né? Então, eram esses os termos da carta.